Bíblia completa em um ano, dia 142. Jó 13. Vi tudo isso com os próprios olhos, ouvi com os próprios ouvidos, e agora entendo. O que vocês sabem, eu também sei. Não são melhores que eu. Quero falar diretamente com o Todo-Poderoso. Quero defender minha causa diante de Deus. Vocês me difamam com mentiras. São médicos incapazes de curar. Se ao menos se calassem, é a atitude mais sábia que poderiam tomar. Ouçam minha defesa. Prestem atenção a meus argumentos. Vocês querem defender Deus com mentiras? Apresentam argumentos desonestos em nome dele? Distorcem seu testemunho em favor dele? Acaso são advogados de Deus? O que acontecerá quando ele decidir investigá-los? Conseguirão enganá-lo como enganam qualquer pessoa? Não, certamente eles os repreenderá se distorcem às escondidas seu testemunho em favor dele. Acaso a majestade dele não os aterrorizará? O terror dele não cairá sobre vocês? Suas frases feitas valem tanto quanto cinzas. Sua defesa é fraca como um pote de barro. Calem-se e deixem-me em paz. Permitam-me falar e eu arcarei com as consequências. Sim, porei minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, Ele é minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Isto, porém, é o que me salvará. Não sou ímpio. Se o fosse, não poderia me colocar diante dele. Escutem bem o que vou dizer. Ouçam-me com atenção. Preparei minha defesa. Serei declarado inocente. Quem pode discutir comigo a esse respeito? E se provarem que estou errado, me calarei e morrerei. Ó Deus, concede-me essas duas coisas e não me esconderei de ti. Remove a tua mão de cima de mim e não me assustes com tua temível presença. Chama-me e eu responderei, ou permita que eu fale e responde-me. Diga-me o que fiz de errado. Mostra-me minha rebeldia e meu pecado. Por que te afastas de mim? Por que me tratas como teu inimigo? Atormentarias uma folha soprada pelo vento? Perseguirias a palha seca? Escreve acusações amargas contra mim e trazes à tona os pecados de minha juventude. Prendes meus pés com correntes, vigas todos os meus caminhos e examinas todas as minhas pegadas. Eu me consumo como madeira que apodrece, como roupa comida pela traça. Jó 14. Como é frágil o ser humano! Sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor, nasce e depois murcha. Como uma sombra, passageira, some depressa. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exijas que te preste contas? Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleceste a extensão de nossa vida. Sabes quantos meses viveremos e não receberemos nenhum dia a mais. Portanto, dá-nos sossego, deixa-nos descansar. Somos como trabalhadores braçais. Permite que terminemos nosso trabalho em paz. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois, se cortada, volta a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre. Com o cheiro da água, voltará a brotar e dar ramos, como uma planta nova. Mas, quando as pessoas morrem, perdem as forças, dão o último suspiro e depois, onde estão? Como a água evapora do lago e o rio desaparece na seca, são colocadas no túmulo e não voltam a se levantar. Até que os céus deixem de existir, não acordarão, não serão despertadas de seu sono. Quem dera tu me escondesses na sepultura e me esquecesses ali até tua ira passar. Quem dera me desses um tempo de descanso, para que só então te lembrasses de mim. Podem os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta e aguardaria a libertação que a morte traz. Tu chamarias e eu responderias. Tu ansiarias por mim a obra de tuas mãos. Assim, tu protegerias meus passos, em vez de vigiares meus pecados. Meus pecados seriam fechados num saco
e tu cobririas minha culpa. Em vez disso, assim como os montes desmoronam e as rochas caem de onde estão, como a água desgasta as pedras e as enchentes arrastam a terra, tu destróis a esperança do ser humano. Tu prevaleces sempre sobre ele e ele se vai. Tu os desfigura na morte e o mandas embora. Não sabes se os filhos crescerão com honra ou afundarão no esquecimento. Ele sofre sua própria dor e lamenta por si mesmo. Jó 15. Então Elifaz de Temã respondeu: Um homem sábio não responderia com esse falatório. Suas palavras não passam de vento. O sábio não se envolve em conversa sem propósito, nem usa palavras sem sentido. De fato, você não tem o temor a Deus e não lhe mostra reverência. Seus pecados dizem à boca o que ela deve falar. Suas palavras se baseiam em engano astuto. Sua própria boca o condena, não eu. Os seus próprios lábios depõem contra você. Acaso você foi o primeiro ser humano a nascer? Veio ao mundo antes de serem criados os montes? Estava presente no conselho secreto de Deus? Só você é dono da sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que nós não temos? Homens idosos de cabelo grisalho, mais velhos que seu pai, pensam exatamente como nós. A consolação de Deus não é suficiente para você? Palavras amáveis não lhe bastam? O que o fez perder a razão? Porque os olhos chegam a faiscar quando você se volta contra Deus e diz tais absurdos. O que é o ser humano para se considerar puro? Pode alguém nascido de mulher ser justo? Deus não confia nem nos anjos. Aos olhos dele, nem mesmo os céus são puros. Quanto menos um ser humano detestável e corrupto que tem sede de perversidade. Escute e eu lhe mostrarei. Falarei com base em minha experiência. Ela é confirmada pelo relato de homens sábios que ouviram as mesmas verdades de seus antepassados, daqueles aos quais foi dada a terra, muito antes de chegar qualquer estrangeiro. Os perversos se contorcem de dor a vida toda. Aos cruéis estão reservados tempos de sofrimento. Em seus ouvidos ressoam sons de terror, e mesmo em dias tranquilos temem o ataque do destruidor. Não se atrevem a sair no escuro por medo de serem mortos pela espada. Ficam perambulando e dizendo: onde posso encontrar pão? Sabem que o dia de sua destruição se aproxima. Vivem angustiados e aflitos, cheios de terror como um rei se prepara para a batalha. Pois agitam os punhos contra Deus e desafiam arrogantemente o Todo-Poderoso. Com seus fortes escudos levantados, avançam contra ele em rebeldia. Em sua prosperidade, o rosto dos perversos inchou e sua barriga acumulou gordura. Suas cidades, porém, serão arruinadas, habitarão em casas abandonadas, prestes a desabar. Suas riquezas não durarão, seus bens não permanecerão, e suas propriedades não se estenderão pela terra. Não escaparão das trevas. O sol abrasador queimará seus ramos, e o sopro de Deus os destruirá. Que não se iludam mais ao confiar em riquezas vazias, pois o vazio será sua única recompensa. Serão cortados na flor da idade, seus ramos voltarão a verdejar. Serão como a videira cujas uvas são colhidas cedo demais, como a oliveira que perde as flores antes que se formem os frutos. Pois os ímpios não têm futuro. O fogo destruirá suas casas, enriquecidas com subornos. Concebem desgraça e dão à luz a maldade. Seu ventre só gera engano. Bíblia completa em um ano, final do dia 142.